Olá, boa tarde. Começando mais um Panorama Brasil ao vivo na Causa Operária TV. Estamos aí nessa quarta-feira, 7 de abril de 2021, no meio do colapso da saúde no Distrito Federal. Hoje, com o companheiro Renan Arruda, vai falar sobre a gente aqui da situação absurda da lotação das UTIs. Segundo a imprensa brasiliense, há apenas uma vaga disponível no sistema público nas UTIs. Vamos comparar isso daí com a situação dos militares. Você já vai ver o resultado daqui a pouco. Mas antes, vou pedir para você curtir e compartilhar o nosso vídeo nas suas redes sociais, ficar ligado na nossa programação e se inscrever aqui no nosso canal, receber as nossas atualizações, ficar ligado na programação 24 horas da Causa Operária TV. Bom, Renan, já antes da gente chegar no tema das UTIs, vamos falar de uma situação da política em que Brasília se destacou aí pela prisão do companheiro Rodrigo Pilha, que exibiu aí uma faixa Bolsonaro genocida e agora a justiça negou a sua liberdade. É preciso uma campanha aí porque se está instalando uma verdadeira ditadura. Né? Renan, boa tarde. Mais sobre isso aí. Boa tarde, Rafael. Olha, essa questão aí do Rodrigo Pilha é uma coisa, é um verdadeiro absurdo que está acontecendo, né? Só para a gente resgatar rapidamente aqui os acontecimentos, né? O companheiro com mais alguns militantes aí do PT, eles foram fazer um protesto em frente lá ao Palácio do Planalto, que com uma faixa Bolsonaro genocida, né? Eles foram presos por isso, né, nessa política de enquadrar tudo aí na Lei de Segurança Nacional. E chegando na Polícia Federal, a primeira, vamos colocar aqui entre aspas, né, a posição do, do, do delegado aí é de que não havia, como é que se diz, substância para que eles fossem enquadrados nessa condição, né? E aí foi despachado aí a liberação de todo mundo. Só que, no mesmo momento aí, o juiz puxou aí o juiz, não, perdão, o delegado puxou aí um processo que tem contra o Pilha de 2016, se não me engano, em que ele protestou aí num estádio de futebol pelo Fora Temer, né? E teve uma confusão com a polícia, porque a polícia queria tirar lá o material que ele estava expondo lá do Fora Temer e tudo mais, e por isso ele foi detido e começou a responder um processo, veja, de 2016. Só que esse processo de 2016, e bom, ele nesse meio tempo aí mudou de residência e não perdeu o contato com o processo, né? Então ele foi a prisão dele, né? Que aparentemente seria por conta desse processo, na verdade foi uma maneira que o governo, a Polícia Federal utilizou de incriminar o companheiro, né? Não assim, vamos dizer assim, diretamente sobre a base da Lei de Segurança Nacional, mas que tem esse mesmo propósito, né? E aí a gente vê aí, o absurdo chegou a tal ponto, o companheiro tá na papuda, aí acho que já tem quase um mês, né? É, não tem, foi pedido agora e solicitado aí a prisão domiciliar para ele e tudo mais. Um juizinho aqui de Brasília, né, desses direitistas que tem por aqui, rejeitou o pedido de prisão domiciliar, um pedido do Ministério Público do DF, né, e simplesmente manteve lá o companheiro na papuda. Né. Eu tenho algumas, eu não sei se nós estamos vendo esse problema aí, eu precisaria dar uma confirmada com relação à condição do companheiro, mas uma informação que eu tive é que, inclusive, ele que antes estava em prisão separada, né, ele foi colocado em prisão coletiva. Né? Quer dizer, assim, um absurdo o que está acontecendo com o companheiro e chama a atenção, eu acho, é, o pouco.
não sei se é um termo forte, mas é um pouco o caso que a própria esquerda está fazendo com relação a isso aí. Nós do PCO divulgamos esse card aí, né, que está sendo apresentado, e nós fomos criticados aí por setores da esquerda, porque isso aí seria, vamos dizer assim, uma falsa questão aí de que o problema do PIA não é a Lei de Segurança Nacional, mas seria esse outro processo que eu citei aqui. Né? Como se esse problema do outro processo não fosse simplesmente uma, uma medida para driblar, né, vamos dizer assim, a situação de conjunto, porque eles não poderiam deixar os 5 presos lá, falar, vamos pegar esse aqui, que é o líder do grupo, né? Vamos promover um ataque aqui à esquerda, né? E sob um outro pretexto. Na verdade, no final das contas, tudo é a mesma condição. Né? O companheiro está preso por conta da Lei de Segurança Nacional, sim. Esse é o processo. Se ela está aparecendo com outro nome, né? Se ela é motivado por isso aí, pouco importa. O fundo da questão, veja, o companheiro estava protestando em um estádio de futebol. Veja bem, isso aí o que, que é? Se não é ditadura, o que seria, né? Então, é essa situação que a gente está vendo aí. Né? Nós, inclusive, aqui do Comitê de Luta contra o Golpe, estamos procurando aí, o companheiro é do PT, procurando o próprio PT para ver a gente agir, fazer atos, né, em torno da defesa da sua liberdade. Né? É um absurdo o que está acontecendo. Não, realmente a situação exige aí a continuidade da mobilização e ampliação de uma luta política, porque o que está acontecendo aí é realmente o avanço da repressão do Estado numa uma escalada ditatorial contra a população, contra as manifestações. Fechar os olhos diante disso daí é realmente um crime, não podemos permitir que isso daí aconteça. Bom, vamos tratar ainda mais um Você me tema. permite um comentário? Só Claro, mais pode um falar. comentário que você levantou, que é o seguinte, né, que é justamente esse problema. Né? O caso do Pilha não é um caso isolado, né? É uma política contra a esquerda de conjunto. Né? A gente viu aí nesse último período vários acontecimentos nesse sentido aí. Nós tivemos o Rodrigo Constantino, não é isso? No Rio de Janeiro. Nós tivemos o caso dos rapazes lá de Uberlândia, né? Por fazer uma brincadeira aí na internet, no Facebook, se não me engano, ou nas redes, no WhatsApp, estão aí respondendo processo. Nós temos inúmeros outros casos desses aí que estão acontecendo no Brasil. Quer dizer, tudo é um pretexto para, inclusive, na verdade, assim, é uma política de minar, né? Ir minando as coisas pela beirada, né? Hoje é um, hoje, quer dizer, daqui a pouco se transforma tudo num problema normal, é que nesse problema da esquerda. Ah, não é por conta da Lei de Segurança Nacional, é por outra coisa. Aí o outro é peso por outra coisa, o outro por uma outra coisa, e no final das contas você não pode lutar contra nada, nem contra a Lei de Segurança Nacional, nem contra as outras medidas arbitrárias, porque, enfim, cada um tem a sua justificativa. Né? Esse que é um problema grave. Né? É uma lei de exceção para cada exceção à lei, né? A lei não permite você prender ninguém para pelo crime de opinião, pelo crime de manifestação, né? Isso aí só uma ditadura realmente pode fazer, né? Que é a subversão total da lei, o Estado atuando à revelia da lei. E aí nós estamos vendo como eles estão impondo isso daí em cada um dos aspectos aí do direito de manifestação. Bom, Brasília tem ainda, né, que conviver com um governador golpista que diz ter orgulho aí de ser apoiador do Bolsonaro. As palavras são do Ibanez Rocha, do MDB. Um fascista científico, se é que a gente pode dizer assim, porque o colapso da saúde no DF mostra bem para onde vai isso daí, né? O que ele disse exatamente, Renan? Então, ele foi numa atividade aí com o presidente fascista, né? O bolsonarista com o fascista, e lá, obviamente, ele cercou de elogios. Tem um dado aqui que eu acho que é interessante, que é o seguinte: a atual secretária de governo da presidência, recém-nomeada aí pelo, pelo Bolsonaro, a Flávia Arruda, é
da curriola aí do Ibanez, né? Então, obviamente, isso aqui eles estão uma troca de gentilezas assim a todo vapor, né? Ele fez declarações, por exemplo, aí ele acrescentou aí nas declarações dele que o Bolsonaro está muito bem cercado, né, cresceu com as nomeações. Ele tem uma declaração dele mais extensa que ele fala o seguinte: vou saudar meu presidente da República. Eu chamo de meu porque tenho o prazer de dizer, com toda a tranquilidade, que sou um apoiador do governo Bolsonaro. E agradecer, já que é a primeira vez que nos encontramos de novo, pela nomeação de dois ministros do DF para ocupar cargos importantes no seu governo. Isso é a prova de que estamos no caminho certo e da qualidade dos políticos aqui da nossa cidade. O senhor está muito bem cercado. Flávia e Anderson vão certamente ser excelentes apoiadores do seu governo. São pessoas que têm o nosso carinho, sabemos da competência do trabalho que vão realizar ao lado do senhor. Seu governo cresceu muito com essas duas pessoas. Né? Quer dizer, mais bolsonarista que isso, né? É, é impossível de se ter. Né? O que eu acho que é importante, óbvio, a gente não é da agora que a gente tem denunciado o Ibanez, né, como um governador bolsonarista, né? Desde no início das denúncias nossas, né? Setores da esquerda, inclusive, ficavam horrorizados com essas colocações nossas aí, né? É bom, a gente nunca é bom a gente esquecer que o Ibanez, né, ele recebeu aí a oferta por parte da direção aqui da CUT, né, e do Sindicato dos Professores, que ofereceram para o governador a cessão das sedes das duas entidades aí, para que o científico bolsonarista ibanês, né, combatesse a pandemia no DF. Né? Quer dizer, afinal de contas, como os sindicalistas estavam aí de quarentena, né? As sedes não estavam sendo usadas, então, porque nada mais assim progressista do que entregar aí para a mão de uma pessoa tão, né, preocupada com a saúde do povo, né, as estruturas, né? Bom, naquele momento, aí, logo em seguida, aí o Bolsonaro deu uma guinada, né, uma das várias guinadas que ele deu, porque, obviamente, ele é aquele bolsonarista também, como todo político, bem oportunista, né? E dependendo da maré, ele dá uma escapulida, é, vamos dizer assim, entre aspas, né, à esquerda. Né? E nesse caso, na verdade, ele deu uma escapulida à direita, então já começou a trocar favores com o Bolsonaro. Na época foi a primeira fase, o primeiro lockdown que nós tivemos aqui no Distrito Federal. Enfim, naquele momento o próprio Ibanez começou a reabrir tudo, toda essa papagaiada que a gente está vendo aí, e que hoje está escancarada, né? Porque o que a gente tem aí está funcionando tudo, as mortes estão escalando cada vez mais, né? E é essa a política, né? Tá aí, estão todos juntos no genocídio do povo brasileiro. Né? O elogio descarado aí ao governo, né, e aos que estão ingressando aí no genocídio mostra aí que realmente a confiança da esquerda, né, de que o chamado centrão, né, ou melhor dizendo, os partidos de centro, que são partidos de direita aí disfarçados de centro, confiar nisso daí para a salvação do povo, né, numa unidade com o centro, como alguns dizem aí na política de frente ampla, né, é deixar no final das contas tudo na mão do Bolsonaro. Né, e os golpistas aí como o Ibanez, o MDB, né, um dos principais partidos responsáveis aí pelo golpe de 2016, está aí sacramentando essa aliança que é responsável pela situação extremamente grave, como a gente vai ver agora com os números da pandemia no Distrito Federal. E o número mais gritante, né, que a gente tem visto nesse quadro aqui
é o problema da disponibilidade dos leitos de UTI. Né? Como todo mundo sabe, é a última parada, infelizmente, de uma boa parte dos pacientes de Covid antes do encontro aí com uma funerária, a situação tétrica. E no Distrito Federal, nesse momento aqui, há apenas uma vaga na UTI da rede pública. São 430 leitos, né, ao todo, e há aí apenas um disponível. E eu queria que o companheiro Renan comentasse essa situação, mas com a comparação aqui de uma outra notícia que a gente vem destacando com relação à maneira como os militares têm tratado a pandemia. Porque no caso deles, né, sobram até 85% dos leitos abertos aí para reservados, melhor dizendo, para os militares, né, que são aí subtraídos do atendimento à população civil. Quer dizer, haveria mais 365 vagas, né, apenas nos hospitais militares. Então, só para a gente comparar, né, haveria 365 vagas na rede pública do Distrito Federal se essa proporção de leitos ociosos nos hospitais militares fosse mantida. O que mais que a gente poderia dizer sobre isso, sobre esse verdadeiro absurdo, Renan? Acho que isso é importante, né? Porque foi, inclusive, motivo de várias denúncias da nossa parte aí nos últimos anos, né? Que foi a entrevista dada pelo general que é responsável pela saúde do Exército, né? Uma entrevista dada aqui no próprio Correio Brasiliense sobre o tratamento da Covid, né? Ele que era o responsável justamente por tratar o problema da Covid no Exército. E ele, nessa matéria, bom, só um detalhe, né? Esse ministro, ele foi, como é que chama, esse general que estava à frente da saúde, é o novo ministro do Exército, né? O, ele é o, eu estou só tentando aqui pesquisar aqui o nome dele. Bom, enfim, a gente já volta a falar sobre isso aqui. Mas o interessante da entrevista dele é o seguinte, que ele mostrou que o que está sendo feito no Exército é diametralmente oposto do que está sendo feito no Brasil, né? O dado que ele deu, e aí, assim, na matéria, na entrevista, ele cita, né, todos os protocolos que estão sendo executados dentro do Exército, né, que tem aí um corpo, se não me engano, salvo engano, de 700 mil militares, passa, por exemplo, né, por exames, né, exame massivo na tropa, passa, por exemplo, para os novos recrutas que entram nas Forças Armadas aí, por um período de quarentena antes de se incorporar ao grupo, né, passa por medidas sanitárias aí em geral que nunca foram adotadas para o Brasil, né? Então, assim, isso aí mostra, eu acho que e ele concluiu lá com um dado que eu acho que é muito significativo. Ele falou o seguinte, que nas Forças Armadas, o índice de letalidade do coronavírus é de 0,12%, enquanto que no Brasil é de 2,5%. Naquele momento, a gente fez uma continha assim rápida, uma regra de 3 básica aí, né? Considerando aí a mortalidade no Brasil, 2,5%, naquele momento tinha mais ou menos em torno de 330 mil óbitos, né, oficiais, e o que dava para ver é o seguinte, que se tivesse sido adotado por país as mesmas normas adotadas pelo Exército, a mortalidade no Brasil não chegaria a 20 mil pessoas naquele momento. Quer dizer, de 330 mil, a gente teria 20 mil mortos, né? No máximo, né? Quer dizer, mostra qual é a conclusão que se tira disso aí? Que é uma política consciente, né? Contra a população.
E aí nós vemos que ela é muito mais consciente até do que a gente pode imaginar. E aí eu já entro nesse problema do hospital aqui das Forças Armadas. É que, obviamente, o problema é assim, você tem que garantir, né, a vida dos militares. Aqui não é nem um problema de garantir a vida dos militares, né? Mas você é um descaso absoluto com a vida da própria população. Nós temos que deixar como é que chama? Essa, esse número de vagas aqui ociosas, porque o que importa é a gente tratar aqui os militares. A política nossa é essa: é genocídio com a população e defesa dos instrumentos de repressão do Estado, né? E aí, Brasília, por exemplo, tem vários centros hospitais do Exército, né? Das Forças Armadas aqui, né? Então, é um exemplo disso aqui. Eu estou vendo aqui só. Olha aqui, o HFA, né, que é o Hospital das Forças Armadas aqui de Brasília, um hospital muito grande que nós temos aqui, ele atende apenas servidores, além dos militares, obviamente, servidores civis do Ministério da Defesa. Né? Quer dizer, é um tratamento absolutamente seletivo. Aí você dá uma passada geral aqui, que é o seguinte, né? E isso aí se repete. Todas as unidades dos hospitais pelo país de conjunto são assim ínfimas se você fizer uma comparação com relação às unidades, aos leitos, como é que se diz? Com relação aos hospitais públicos e mesmo privados. Né? Então, tem casos assim, por exemplo, como o hospital de guarnição de Florianópolis, ele tem 13% de ocupação. Quer dizer, de norte a sul do país aí o Hospital Geral de Juiz de Fora, 26%. No DF, eles estão no HFA, eles estariam dizendo que no Brasília seria um caso que fugiria a essa regra, que aqui tem 97% dos leitos desse hospital que eu citei ocupados. Eu acho muito pouco provável que seja isso aqui. Viu? Mas, enfim, leitos de enfermaria, por exemplo, 57%. Quer dizer, todos os números são extremamente favoráveis quando comparados com o atendimento à população de conjunto, né? E aí esse quadro aqui de Brasília, que nós temos uma situação que tem um leito só, né? Um leito. Isso para uma fila de cerca de 400 pessoas que estão na fila aí para poder, aguardando um leito, né? Que são pessoas que estão em situação estão contaminadas pela pandemia aí, pelo coronavírus, e estão em estágio aí como é que se diz? De evolução da doença, né? Então estão querendo o hospital para poder, obviamente, todo mundo, né? Ninguém quer se somar aí aquelas pessoas que estão morrendo em casa, e é isso que está acontecendo muito, né? Está em uma situação muito grave aí, em que está havendo uma mortalidade muito grande de pessoas que sequer chegam a ser, como é que se diz? Chegam a ser atendidas, né? Só precisando aqui o número, são 341 pacientes que aguardam na lista de espera. Esse dado é da manhã de hoje. Né? Nós temos aqui, o DF tem, os óbitos no DF estão chegando a 6.449. Seria até bom fazer uma regrinha de 3 para a gente colocar aqui, considerando que o DF está na média aí de 2,5% do Brasil, quantas pessoas teriam morrido aqui, né, se as medidas tivessem sido adotadas para a população de conjunto e não só para os militares. Né? Apenas em um dia, né, foram registradas 83 mortes nas últimas 24 horas, né? 352 mil pessoas já foram infectadas aqui no DF. Enfim,
acompanha o quadro geral no país, né, de absoluto descaso com a população, de um número de mortalidade, falta de materiais, os médicos, até mesmo aquelas pessoas que estão vacinando a população, né, os assistentes de saúde, estão dizendo que eles não têm nem condição como é que se diz, de estrutura nos postos de vacinação para atender a população. Né? Assim, é uma coisa de uma gravidade, assim, de uma política consciente de desprezo com a população, assim, sem tamanho, né? Vou ver mais. Vamos. Tem um outro caso, Rafael, não sei se eu já emendo com ele, eu acho que uma situação dessa aí de desleixo. Tem até um vídeo, infelizmente, por conta dos direitos aí dos monopólios de comunicação, a gente não vai poder passar aqui, né, mas saiu aí no G1 da TV Globo, e que no Hospital de Santa Maria tem cadáveres, né, embalados em sacos plásticos, literalmente sacos de lixo, né, sacos plásticos, junto com pessoas nas UTIs, né? Isso quando assim, é uma medida número um, né? Segundo está descrito aqui, o protocolo para quando vem um paciente a falecer, que ele seja envolvido em um material especial, né? Justamente para evitar a contaminação dos profissionais e dos próprios pacientes que estão juntos aí nas mesmas situações. Então, nós temos essa situação, né? Imagina, no Hospital de Santa Maria, você está numa UTI, tem lá um cara, um defunto em saco plástico, do lado de pessoas ainda sendo tratadas. Você tem o caso, por exemplo, de falta de câmara fria para armazenar os corpos no DF, né? No Hospital Regional de Ceilândia, né, tem cadáveres em macas. A gente citou isso aqui nos últimos dias, né? Nós temos aí, é uma coisa assim, assim, uma coisa assim tão degradante, porque as pessoas, não é simplesmente que os familiares perderam aí amigos, perderam aí seus parentes, seus entes queridos, mas a pessoa que morreu ali, ela está se decompondo, né? Ou seja, está putrefata, né? Aí você soma isso aí, cadáveres nos corredores, né? Enfim, é uma situação assim de barbárie total mesmo, né? Bom, acho que é isso. Devolvo aí a. Nesse quadro, a gente vê que a coisa está se multiplicando, né? Se a gente for identificar a situação de lotação das UTIs, né, se a gente for utilizar a lotação das UTIs como um índice nacional, a gente vê que o quadro aí está se agravando, se agravou extremamente nesse último mês, ao longo desse último mês no país inteiro. Né? E os governos genocidas aí, os verdadeiros responsáveis aí pela matança, lavam as suas mãos, né? O apoio do Ibanez ao Bolsonaro nesse sentido é a indicação de que nada vai ser feito para que se mude essa situação, né? Só uma verdadeira mobilização popular para enfrentar esse quadro e forçar a mão, né, dos golpistas aí a atender minimamente reivindicações assim que nesse momento aqui dizem respeito à mera sobrevivência, né? Não se trata nem de melhorar a condição de vida, é uma situação emergencial que teria que ser enfrentada aí com medidas emergenciais. Esse absurdo da falta de condições, até mesmo para os mortos da pandemia nos hospitais, já foi visto também no Distrito Federal, né? E isso daí com certeza está se repetindo em outras partes do país, embora não tenha tanto destaque na imprensa. Mas não é difícil imaginar como isso aí se daria em locais com menos estrutura, né, em estados mais pobres do que o Distrito Federal. Bom, o quadro
se completa com a iniciativa farsesca dos hospitais de campanha eleitoral que a gente tem visto no país. Há mais de um ano, seria preciso até fazer um balanço. A imprensa do Partido da Causa Operária, o Diário Causa Operária, se acessa lá em causaoperária.org.br, poderia apresentar um balanço, né, do andamento, da utilização das estruturas que foram inauguradas, aí, criadas no ano passado e que até hoje, né, algumas delas inclusive foram fechadas, né, e agora fica evidente com essa crise de superlotação das UTIs no país todo, a necessidade, né, de um plano abandonado que só serviu mesmo para fazer propaganda. No Distrito Federal, a obra do Hospital de Campanha da Ceilândia está aí a 40% da execução. E pode ficar nesses 40% por muito tempo, porque obra inacabada é o que não falta no Brasil, né, Renan? Exatamente. Essa de fato é uma coisa assim, eu acho que valeria a pena fazer um levantamento dessa questão aí dos hospitais de campanha que foram abertos e fechados. Muitos foram fechados sequer sem atender paciente, né? Uma farra com dinheiro público assim, de uma dimensão assim fantástica. Aqui em Brasília nós tivemos casos desses aí, né? Tem casos de hospital de campanha aqui, o de Ceilândia, porque esse aqui seria o segundo de Ceilândia, né? O de Ceilândia, que teria sido, que foi construído, ele não foi fechado porque ele foi incorporado, né, ao próprio hospital de Ceilândia. Mas esse hospital, ele foi entregue, ele começou a ser construído lá por julho do ano passado e foi entregue em janeiro desse ano, né, para a gente ter uma dimensão da, da situação. Mas tem coisas ainda mais absurdas. O DF tinha aqui o hospital de campanha que ficava no estádio Mané Garrincha, uma estrutura que custou aí em torno de 70 milhões de reais, né? Eles fecharam o hospital, simplesmente fecharam o hospital, e agora eles estão fazendo um novo hospital no autódromo Nelson Piquet, que fica literalmente do lado do estádio de futebol daqui, né? Que onde estava o antigo, como é que chama? Hospital de campanha. Né? Quer dizer, agora eles também estão construindo um outro hospital de campanha no Gama, esse no Gama, também no estádio de futebol. Né? Quer dizer, é uma coisa assim, obviamente, além da incompetência, do descaso, é uma mistura de competência com descaso, com tudo que você possa imaginar, né? Com relação a essa situação, você ainda tem aí uma indústria de produzir tudo quanto é tipo de falcatrua para favorecer as empresas, né? Os grupos econômicos aí da construção civil e outros, né? Com, com como é que chama? Com o superfaturamento, né? Com que a gente nem tem dimensão do que seja isso aí, porque eu acho que eles fecham, inclusive antes do hospital de campanha, antes que a coisa seja feita algum tipo de apuração, mostre a farsa que foi a construção desses hospitais, né? Então, aqui em Brasília, nós temos essa situação de total, né? Não tem mais vaga em lugar nenhum, e essa promessa que em 13 dias essas três estruturas aí de hospital de campanha estariam montadas aí para diminuir aí diminuir não, né? Dar um mínimo de desafogada no absoluto caos que está até o presente momento. Né? Mas aparentemente isso daí, como já se verificou, você viu isso aqui no Panorama Brasil, na região norte, no Pará e também em São Paulo, né, com a suspeita aí dos desvios de verbas, por que não, né, que deveriam ser destinadas ao uso da Covid, pelos governos muito preocupados com a saúde, né, dos cofres dos grandes empresários e dos bancos. Bem, nosso tempo está acabando. Eu agradeço, Renan, pelos comentários, pelas informações. O nosso Panorama Brasil de hoje vai ficando por aqui.
Você fica ligado na programação da Causa Operária TV. A gente volta amanhã, a partir do 12h15. Obrigado, até lá.